Isso tem a ver com tocar de ouvido. E eu sempre falo para vocês, e muitas pessoas falam para vocês, que para a gente tocar bem de ouvido a gente precisa do quê? A gente precisa de algo que é muito básico, que é saber o campo harmônico. Só que ela tá achando que pelo fato dela saber o campo harmônico, igual ela falou, eu tenho dificuldade de saber qual que é o próximo acorde, mesmo sabendo o campo harmônico. Então, não achem que para a gente tocar de ouvido, a gente só precisa saber o campo harmônico. Isso é um engano. Muitas pessoas falam isso, se você souber o campo harmônico, você consegue tocar de ouvido, você vai saber qual é o próximo acorde e tudo mais. Mas na verdade não. Para a gente tocar de ouvido, a gente precisa de uma série de coisas, uma série de conhecimentos. Quais são eles? Primeiro, vocês precisam saber muito bem sobre escalas. Quais escalas, professor? Pelo menos as escalas maiores e menores, mas de todos os tons, porque dependendo do hino que você for tocar, se ele estiver num tom, por exemplo, sustenido ou num tom bemol, se você não sabe essas escalas ou esses campos harmônicos, você não vai conseguir tocar. Então você precisa saber os 15 tons principais. Quais são eles? No ciclo das quintas, que a gente trabalha com tons sustenidos, vai ser o tom de dó, tom de sol, tom de ré, tom de lá, tom de mi, tom de si, tom de fá sustenido e tom de dó sustenido. E a gente tem, aqui deu 8, tem mais 7 tons, que são os tons bemóis, que vai ser o tom de Fá, Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol, Sol bemol e Dó bemol. Por que, professor, eu deveria saber todas essas tonalidades? Se eu souber só o tom de Dó, Sol e Ré, não é suficiente? Não é suficiente porque para você tocar de ouvido, você precisa saber tocar em qualquer tom, porque se o pastor levantar para cantar um hino, do nada, ele não vai cantar exatamente no tom que você sabe, ele vai cantar em qualquer tom e pode ser que ele cantando caia em qualquer uma dessas tonalidades, sendo sustenido ou bemol. Então é a primeira coisa que vocês precisam saber muito bem. Mas para tocar de ouvido, você precisa saber muito bem sobre escalas, essas 15 escalas, você precisa saber muito bem sobre os campos harmônicos, os 15 campos harmônicos também, para cada uma dessas notas que eu falei, existe um campo harmônico. Você também precisa saber muito bem sobre formação de acordes, que é tríades, tétrades com nota acrescentadas, o que é acorde maior, menor, aumentado, diminuto, acordes com sétima maior, acorde menor com sétima maior, acorde com sétima e sendo menor também, acordes com nona. Tudo isso você precisa saber também para conseguir ter uma boa noção de estar tocando de ouvido. Então não é simplesmente você saber uma informação, um detalhe que vai tornar você um grande músico. Então isso é imprescindível e é muito importante que todos vocês saibam para conseguir estar tocando de ouvido. Outra coisa também, além de escalas, de tudo isso, você precisa saber muito bem sobre função harmônica. E o que seria função harmônica? É as sensações que a gente tem de cada uma das notas. Então, por exemplo, a gente tem a função, que são 3 basicamente, principais: função tônica, função subdominante e função dominante. A função tônica, ela vai ser a função que vai mostrar para vocês os acordes de relaxamento, ou os acordes que a gente fala que são os acordes de início da música, de relaxamento, de início mesmo. Agora, a subdominante, que é a função do 4º grau, ele tem a sensação da gente estar, na verdade, afastando. Como assim? É uma sensação de afastamento, como se você estivesse tocando, por exemplo, um hino e afastando, tendo um movimento, porque se a gente toca tendo só a função tônica, que é relaxamento, como que a gente consegue dar movimento e ter mais possibilidades na hora de estar tocando? Então essa possibilidade a gente tem justamente usando essa sensação que eu falei para vocês, que é a função de relaxamento, e não só a função de relaxamento, mas de afastamento, que é o subdominante. E a gente tem também um terceiro e última sensação, que é a sensação que a gente fala que é a função dominante. O que seria a função dominante? É a sensação que a gente tem da música estar exatamente tendo tensão. Porque a música não pode simplesmente existir tendo só relaxamento, porque senão a música seria sempre igual, linear. Mas a gente precisa ter afastamento, igual eu falei para vocês, mas também não só afastamento, mas a gente também precisa ter a sensação de tensão. O que seria tensão? É toda vez que a gente usa um acorde para preparar algum outro. Então é basicamente essas 3 funções que a gente tem, e são as 3 que vocês precisam saber muito bem para conseguir estar tocando qualquer hino. Se você não sabe muito bem todos eles, com certeza você vai ter muita dificuldade na hora de estar estudando, na hora de estar evoluindo no seu instrumento. Então essas são basicamente as funções que a gente precisa saber perfeitamente para conseguir estar tocando qualquer hino. A partir daí, depois que você já sabe muito bem cada uma dessas funções, aí é você trabalhar a aplicação de cada uma delas.
Então tudo isso vai estar contabilizando na hora de você estar tocando de ouvido. Então, aí o que precisa você fazer? Treinar primeiro com essas 3 funções, que é o primeiro, quarto e quinto grau, que normalmente eu falo para vocês, que é as sensações, que são essas 3 sensações que a gente tem, porque você tendo 3 acordes, pensa que você está em um, que é a tônica, você vai ter mais 2 acordes, que entre essas duas, como que eu sei qual que é o próximo acorde? Respondendo já a dúvida dela. Você tem 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar. Como que eu sei exatamente qual dessas vai ser exatamente a nota correta? Muito simples, para você conseguir descobrir exatamente qual que é a nota correta, é só você testar. E como que eu sei qual das duas vai estar certo, professor? É muito simples. Uma vai estar 100% errada e a outra vai estar 100% certa. Então não tem como você errar, é muito mais simples de você perceber e descobrir qual é a nota correta dessa forma. Só que existe um estudo, existe um passo a passo, então o que eu sempre indico para os meus alunos é não tentar começar a tocar de ouvido direto, você precisa estudar todo esse passo a passo, tudo isso antes de pensar em tocar de ouvido. Então, como eu sempre falo para vocês, dentro do nosso curso de violão gospel e de teclado gospel, que nada mais é do que não só um curso, mas uma mentoria, onde tem todo acompanhamento, tem todo o passo a passo para você se tornar um músico completo, independente, preparado para tocar em qualquer grupo de louvor. Lá eu ensino para vocês tudo isso que você precisa saber, como escala, todos os tipos de escala, campo harmônico, o que é tríades, o que é tétrades e tudo mais. E só por último que a gente tem, num dos últimos módulos, apenas que a gente vai ter o módulo para vocês aprender a tocar de ouvido. Então é importante que vocês façam isso, sigam esse passo a passo para vocês conseguirem se desenvolver e aí realmente aprender. Agora, algumas pessoas falam, professor, por exemplo, igual essa nossa irmã que colocou lá no Instagram, que ela falou, como que é o nome dela? Deixa eu achar aqui, ó. O nome dela é Veraci Borges. Ela falou, professor, mas eu já sei o campo harmônico, mas eu não sei qual o próximo acorde. Não adianta só saber o campo harmônico, porque você precisa saber todos esses outros passos que eu falei para vocês anteriormente. Sabendo tudo isso, você se torna um músico mais completo e aí sim você consegue acompanhar e entender melhor cada um desses assuntos. Então, às vezes você sabe campo harmônico, mas não sabe esses outros assuntos que eu falei antes, como função harmônica, como escala, como qual é a sensação de cada uma dessas notas e acaba não servindo de nada. Então, para tocar de ouvido, você precisa ter um conhecimento mais completo, mais abrangente, para conseguir saber exatamente qual é o próximo acorde e assim por diante. Combinado? Espero que seja respondido e espero que essa resposta também ajude todos vocês também a conseguir estar se desenvolvendo e entendendo de uma vez por todas como que funciona para a gente estar tocando de ouvido, tá bom?